Estamos começando mais uma edição do Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o superintendente do SESI-RS, Juliano Colombo. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Juliano. Uma satisfação grande aí sempre estar com vocês aí na Band. São 75 anos que nós completamos aí, dia 1º de julho, né? O SESI chega a essa marca importante, uma marca que não é para qualquer empresa, qualquer organização, e como tu bem disseste, uma das nossas grandes linhas de atuação é a educação, é trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, mais vinculado à indústria, que é o nosso objetivo maior de atender a indústria, o trabalhador e seus dependentes, numa perspectiva de uma educação transformadora, numa educação que dê as condições, tanto para as crianças, para os jovens, para os adultos, de lidar no mundo atual, né? E que, ao longo dessa história, o SESI adapta suas ações para que estejam sempre alinhadas às demandas da sociedade. Hoje nós temos uma demanda bem diferenciada na educação, que envolve muita tecnologia, envolve modelos diferentes de educação, e o SESI vem adaptando aí seus modelos para isso. E de um outro lado, uma pauta também igualmente importante, o SESI trabalha as questões de saúde relacionadas ao trabalho. E tem muita atuação diretamente na indústria, a maior parte da nossa estrutura de atendimento de saúde está localizada dentro das indústrias. Nós atuamos em várias frentes de serviços que vão desde a educação física, nutrição, saúde mental, que é um tema hoje muito debatido, e as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, que são questões de normativas, das normas regulamentadoras que dizem muito respeito à indústria, ao ambiente industrial. Então, dentro desse escopo geral de serviços de saúde e educação, o SESI atua ao longo desses 75 anos, aí, tentando sempre trazer um serviço que seja relevante aí para todos os públicos. A pandemia colocou vários desafios para os mais diversos segmentos, para todos nós, para a sociedade, e diretamente ao SESI, o que foi feito e de que forma enfrentou esse desafio? Bem, as organizações como a nossa, que são prestadoras de serviços, tiveram um desafio adicional de adaptar o seu serviço, de adaptar o trabalho realizado presencialmente para o digital. Em grande parte das nossas linhas de serviços, nós conseguimos adaptar de forma muito rápida, até porque já vínhamos estudando formas diferentes de atendimento. O SESI já atua no digital há muitos anos, a nossa educação, dentro da educação de jovens e adultos, já atua no digital aí, há muito tempo, e algumas linhas nós já tínhamos plataformas de prestação de serviços online. Mas a pandemia nos trouxe, como para boa parte das empresas, uma necessidade de aceleração de movimentos que estavam previstos para os próximos anos e que nós conseguimos criar aí, como academias online, assessorias online, atendimento psicológico online. Estamos adotando agora uma plataforma de telemedicina também, que é algo que a pandemia acelerou, não só no SESI, mas em outras instituições, dentro até de uma liberação legal para que se pudesse atuar com telemedicina. Então, o SESI conseguiu, dentro de todas as dificuldades, adaptar a maior parte dos seus serviços, que foram possíveis ser adaptados, e nós conseguimos fechar o ano de 2020 aí com um volume de atendimento, de pessoas atendidas em empresas, muito relevante em função disso. Mas é óbvio que também tivemos algumas linhas de serviço que não puderam ser digitalizadas em função da sua realidade, né? Como, por exemplo, odontologia, não existe atendimento online. E sim, essas linhas nós tivemos que aguardar até ser possível prestar serviços novamente de forma presencial. Mas, como eu falei, grande parte dos nossos serviços puderam ser digitalizados ou foram feitos de forma híbrida. E aqueles que funcionaram, e na área de saúde, boa parte desses serviços puderam continuar funcionando, até pela essencialidade, nós tivemos que ter cuidados adicionais, primeiramente com as pessoas que trabalham, né? Então, a nossa grande preocupação era com os nossos colegas do SESI, para que pudessem ter todo o cuidado, né, dentro dos equipamentos de proteção, todas as medidas possíveis de cuidado, e também das pessoas que eram atendidas dentro desses serviços. Então, nós criamos protocolos, criamos movimentos que deram a segurança necessária para que esses serviços que continuaram sendo realizados presencialmente
pudessem ter a segurança necessária. Na área educacional, o SESI sempre inovou bastante. Ele já tinha as plataformas prontas ou precisou desenvolvê-las? Não, como eu falei, a gente tinha um histórico na educação de jovens e adultos já do modelo híbrido, que ele é 20% presencial e 80% online. Então, já existia essa tradição e o que a pandemia trouxe foi uma liberação pelo Conselho de Educação para que fosse 100% online. Então, a gente simplesmente passou de 80% para 100% de algo que a gente já tinha experiência. O ensino médio, que é a nossa modalidade mais inovadora, ela não era online, mas era um modelo preparado também para ser virtual. Então, a gente se valia também de plataformas de ensino, então conseguimos rapidamente colocar um modelo online no ar e todos os alunos puderam estudar o ano todo dentro da nossa plataforma. E nas outras modalidades, com crianças, sim, houve uma dificuldade, até porque educação online ela não é feita para a criança. A criança precisa socializar, a criança precisa estar presente, né? Então, a gente fez algumas adaptações para alguns trabalhos pontuais de forma online, mas não foi o total em função de que não há possibilidade, principalmente para crianças pequenas, de fazer ensino online. E o que nós tínhamos presente era uma plataforma de educação continuada, que daí são cursos livres, cursos de menor duração, onde já tínhamos uma experiência de alguns anos desta plataforma e estávamos trabalhando numa nova plataforma. Então, o que aconteceu? Nós aceleramos o processo de criação dessa nova plataforma e conseguimos já no segundo semestre do ano passado colocar no ar uma nova plataforma mais moderna, mais robusta de educação continuada que oferece uma série de capacitações, uma série de cursos para o público em geral, para a indústria, para os trabalhadores. Então, com isso tudo nós conseguimos dar conta aí na média de todas as demandas que nós tivemos na educação, trabalhando com essa tecnologia que já existia no SESI e que foi incrementada neste último ano. E são estruturas que vão ficar, mesmo no pós-pandemia, tanto o híbrido quanto o online direto, não é, superintendente? Eu acredito muito, Osíris, que para a educação continuada, para cursos livres, sim, online é um caminho sem volta, até porque é muito mais prático, né? Cursos às vezes de 2, 3, 4... Isso, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, e que tu pode fazer ele conforme a tua necessidade, tu pode estudar à noite, de manhã, sabe, é muito mais dinâmico e facilita muito para as pessoas. Agora, a educação básica, onde nós falamos com crianças, não existe, na nossa opinião, a possibilidade de fazermos cursos online, fazermos educação online. A gente pode ter atividades de reforço, atividades extracurriculares, sim. Agora, a educação de crianças pequenas e de crianças um pouco maiores e de jovens, ela precisa da estrutura de escola. A escola é um ambiente de socialização, onde o aluno aprende a lidar com a sociedade, o aluno aprende a negociar, o aluno aprende com os demais alunos. Criança precisa de criança, jovem precisa de jovem para se desenvolver. Então, no ensino médio, a gente acredita que pode haver um movimento de ensino híbrido, sim, onde a gente possa trabalhar as duas pautas em conjunto, mas é fundamental que nós tenhamos a educação presencial. Sabe? Isso é uma defesa nossa. Já para o adulto, é possível sim, é possível termos aulas 100% online, mas também acreditamos que esses 20% de presencialidade é necessário também, porque o aluno também precisa ter construções conjuntas, precisa poder colocar a mão na massa, e no nosso modelo de educação, que é um modelo por projetos, em que os alunos constroem projetos aplicados, então é necessário também estar junto, estar construindo, vamos construir um robô. Dá hoje para fazer de forma online o movimento, sim, mas é importante tu estar lá, colocar a mão na massa, testar o robô, movimentar ele, até porque aí tu vai conseguir ter os melhores resultados, aí que tu vai aprender mesmo a teoria que está por trás de um processo desse. Então, acreditamos sim que muitos movimentos vieram para ficar, mas na educação fundamental e no ensino médio a gente acredita que teremos modelos híbridos. E é um modelo que vem sendo aperfeiçoado, não só o dos robôs, mas o modelo educacional em si, do SESI, ele vem sendo aperfeiçoado e atingindo cada vez um número maior de pessoas. Isso é interessante, não é, superintendente?
Sim, porque e eu falava antes do ensino médio, né? Nós criamos um método em 2012, 2013, de uma escola inovadora, de uma escola que vinha já pensando o que nós teríamos hoje. Isso foi pensado lá pelo SESI em 2012, 2013, já pela realidade que a gente via dentro da indústria, porque a gente acompanha diretamente as necessidades e a evolução da indústria. E hoje o debate que se tem muito da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, já era algo que vinha naquela época, e a gente enxergava a desconexão entre a educação que tínhamos e a realidade do mundo que avançava cada vez mais rápido. E essa revolução tecnológica, ela traz uma velocidade que é difícil de acompanhar e acaba evadindo. Então, isso tudo fez com que o SESI criasse um método pesquisando o que existia de melhor no mundo. Nós pesquisamos os melhores modelos do mundo. Mas o que fizemos? Olhamos esses modelos e fizemos uma adaptação à nossa realidade. É importante sempre trazer isso. Não adianta a gente olhar a Dinamarca, a Finlândia, a Coreia, esses países que têm referência, e simplesmente pegar o modelo e trazer para cá, porque são sociedades diferentes, que funcionam de forma diferente, com cultura diferente. Nós temos que pegar o que é factível e colocar em prática aqui. E foi isso que o SESI fez, através da criação de um método inovador, que o Ministério da Educação já reconheceu como um dos métodos mais inovadores do Brasil. Construímos esse projeto de escola. Hoje temos 5 escolas de ensino médio, ainda teremos a 6ª escola de ensino médio, já avançando ano a ano, com alunos entrando todos os anos. Mas o nosso grande objetivo não são essas escolas, e sim usar essa experiência e repassar tecnologia para outras escolas, principalmente escolas públicas. E é isso que a gente vem fazendo. Nós criamos um modelo de formação de professores, um modelo de gestão escolar, e a gente vem repassando para redes públicas do Estado e de municípios aquilo que a gente aprendeu com esse processo e que a gente acha importante repassar para a escola pública. Porque mais de 80% dos alunos do Brasil estão dentro da escola pública. Então, se a gente não ajudar a escola pública a se reinventar, nós não conseguiremos chegar naquele tão almejado país do futuro. Então, nós entendemos isso, que um papel nosso é também de repassar aquilo que a gente tem de boas experiências para as entidades públicas e também privadas que quiserem nos conhecer e copiar, não tem problema nenhum, porque o nosso interesse, sim, é que o debate sobre uma nova educação seja feito. E é muito importante dizer que a gente não quer dizer que somos os melhores, e sim que precisa ser debatido um novo modelo de educação. Existem outras formas também que dão resultado e que podem ser trazidas, mas é importante que a gente saia desse modelo que não funciona mais e que não é atrativo para a criança e principalmente para o jovem. Não adianta insistir com o jovem com um modelo que não funciona e que ele não acha atrativo. A gente tem que colocar o aluno no centro do palco e fazer uma educação que ele entenda que é adequada para ele e que esteja conectado também com a realidade do mercado, com o que está sendo demandado pelo mercado e principalmente olhando para frente para as demandas futuras. Isso é importante porque o modelo de projetos ele é inovador, mas ele é autoaplicável na estrutura de educação pública que nós temos hoje, superintendente? A gente acredita que sim, porque ele é prático, ele é factível. Fazer educação por projetos é usar o que se tem, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu preciso investir muito em tecnologia, eu preciso ter uma robótica que custa muito caro. Não, a gente tem hoje modelos que são de baixo custo. Inclusive, uma das questões que a gente fez ao longo desses anos foi buscar alternativas de robótica educacional de baixo custo. E, felizmente, a gente encontrou um modelo lá na Universidade de Stanford, na Califórnia, através do professor Paulo Blinkstein, que é nosso parceiro, um modelo de robótica de baixo custo que nos permitiram importar, e hoje a gente produz aqui no Rio Grande do Sul, uma empresa gaúcha produz, e é um modelo que pode ser disseminado e colocado dentro da escola pública. O importante da robótica não é o robô em si, sim o conceito que está por trás, que é ali que está o grande ganho, né, de trabalhar a robótica. A gente trabalha conceitos da educação moderna e conceitos que vão para dentro do mercado de trabalho. Mas não precisamos necessariamente de robótica. Nós podemos usar o que existe no dia a dia, nós podemos usar uma lavoura, podemos usar papelão, tem várias formas de desenvolver projetos. Então, está sim acessível a toda e qualquer escola. E a gente tem exemplos de escolas públicas também que fazem isso
e por iniciativa dos seus diretores, dos seus professores, conseguem desenvolver isso. Então, a gente acredita, sim, que talvez o modelo de projeto seja a forma mais efetiva de avanço da educação, principalmente aqui no curto prazo. A gente está conversando com o Juliano Colombo, superintendente do SESI. Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos com o Rio Grande que dá certo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, na edição de hoje conversando com o superintendente do SESI-RS, Juliano Colombo. Já falamos da Escola de Projetos no primeiro bloco. Qual é a estrutura hoje do SESI-RS no estado do Rio Grande do Sul? Guarda-chuva do SESI, superintendente. Bem, nós temos entre pessoas que trabalham, entre funcionários próprios, terceiros e profissionais de apoio, nós temos hoje uma equipe de mais de 2.000 pessoas que trabalham, prestando serviços em dezenas de pontos diferentes. Nós temos hoje 40 estruturas físicas do próprio SESI, temos 59 unidades móveis e mais de 100 pontos de atendimento dentro da indústria. Então, como eu falei antes, a maior parte da nossa estrutura está dentro da indústria. As estruturas de educação, elas são mais visíveis, porque nós temos as escolas, nós temos as estruturas físicas do SESI e as estruturas de saúde não são tão visíveis. Mas a nossa estrutura instalada de saúde, ela é maior, inclusive, que a de educação, por isso, porque nós temos estruturas espalhadas dentro de grande parte da indústria gaúcha, prestando uma diversidade de serviços de acordo com a realidade e com a necessidade de cada indústria e viemos aprimorando isso ao longo do tempo. E agora, investindo fortemente, como eu falei antes, nas plataformas digitais, que também é uma estrutura de atendimento. Nós temos a unidade física de atendimento, mas também nós temos as plataformas digitais, que nos permite chegar aí a 100% dos municípios do Rio Grande do Sul. Para teres uma ideia, o ano passado nós chegamos com algum tipo de serviço a mais de 400 municípios gaúchos. E esse é o nosso objetivo maior, de chegarmos cada vez mais onde temos a indústria, onde temos o trabalhador e precisamos nos valer das diversas formas, né, de prestação de serviço, seja por meio de unidades físicas, seja por meio de estruturas dentro da indústria, seja por meio de unidades móveis ou seja por meio de plataformas digitais. O currículo educacional e os cursos novos vêm sendo modificados? A própria pandemia forçou algum tipo de modificação? Sim. A pandemia nos forçou, primeiramente, a criar um pacote Covid. Sim. Nós tivemos aí o grande questão que surgiu em março e abril do ano passado, por demanda da própria indústria, foi que nós criássemos protocolos, criássemos projetos de assessoria para a indústria, tivemos programas de testagem, que temos até hoje, programa de testagem para a Covid que a gente faz dentro das indústrias, vários outros serviços que foram digitalizados em função da pandemia. Cursos na linha de cursos obrigatórios, como o curso de CIPA e outros que são muito demandados na indústria, todos eles foram colocados de forma 100% online. Semana interna de prevenção de acidentes, que é algo que se faz em todas as indústrias. Nós criamos a chamada CIPAT online, criamos métodos de ginástica laboral online. Então, vários desses serviços foram adaptados, né? Vários serviços foram, até alguns criados de forma inovadora, para que a gente pudesse dar conta. E as capacitações também. As capacitações, nós também criamos capacitações voltadas para a Covid, nós criamos um curso específico para trabalhadores, para RH, para que pudessem lidar com esse momento da Covid e disponibilizamos isso gratuitamente, demos acesso várias das nossas capacitações de forma gratuita nesse período e, posteriormente, fizemos uma reavaliação do nosso portfólio de cursos e estamos, desde a metade do ano passado, como eu falei, colocando uma nova plataforma de educação no ar. Com a criação, aí nós já criamos mais de 60 novas capacitações que já estão no ar dentro da nossa plataforma de educação online. 60 novas, está diretamente ligado à demanda da indústria, né? Sim. Prioritariamente, nós, por obrigação até,
falando na história, o SESI nasce em 1946, em 1º de julho de 1946, para prestar serviços para a indústria e para os seus trabalhadores independentes. Nós somos mantidos pela indústria, nós recebemos um recurso que vem da indústria e ele precisa ser necessariamente reaplicado na indústria, é uma obrigação legal que nós temos. Então, o nosso primeiro olhar sempre é para a indústria, é para o trabalhador, esse olhar de futuro, onde vemos a necessidade de criar novos movimentos, novas capacitações, novos serviços que atendam às demandas da indústria. E é importante ressaltar que qualquer movimento novo de serviço, antes de a gente lançar, a gente testa ele dentro da indústria. Então, as próprias indústrias, primeiramente, chancelam os nossos serviços para depois nós colocarmos no ar, porque só tem sentido colocar um serviço novo se ele tenha aderência e sentido para a própria indústria. Sim, isso é fundamental. A pesquisa aí traz justamente o nível de aprendizado e o nível de aceitação dos processos todos, não é? Sim, com certeza, né? E muitas vezes a gente pesquisa e vê que não é isso que deve ser feito, né? Porque muitas vezes a pesquisa serve para isso, porque é importante que a gente não esteja investindo em movimentos que não tenham sentido, que depois não sejam usados, né? Colocar recurso, um mau uso do recurso. Por isso que a gente sempre se faz valer de pesquisa, sempre se faz valer desse olhar de quem recebe o nosso serviço, que é a indústria e os trabalhadores. A gente está conversando com o Juliano Colombo, superintendente do SESI-RS, contando essa história de aprendizado, de capacitação, de investimento em educação e saúde. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos com o Rio Grande que dá certo em instantes. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, conversando hoje com o superintendente do SESI-RS, Juliano Colombo. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo, Juliano? Olha, Osíris, é uma pergunta, a pergunta de $1 bilhão, né? Na verdade, eu acredito que é uma série de ações, né? Nunca é uma coisa só, né? Nós temos um ambiente complexo, um ambiente político, econômico, social, extremamente complexo e que a gente precisa sempre olhar o todo, né, e trabalhar em várias frentes, né? Então, dentro daquilo que a gente trabalha enquanto SESI, a gente defende muito, né, uma educação diferente, uma educação inovadora, uma educação que conecte o aluno à realidade do mercado, mas também conecte o mercado às necessidades do aluno. E é fundamental isso, que a gente mude o modelo de educação estabelecido. E o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade fantástica de, enquanto Estado, se reinventar a partir da discussão de um modelo educacional diferenciado para o nosso Estado. E, de outro lado, a pauta saúde, ela precisa aproveitar esse momento em que ela nunca, talvez, foi tão discutida como vem sendo discutida nesses 2 anos de pandemia. Nós não podemos perder a oportunidade de avançar em questões que vão muito além da pandemia. Como eu falei antes, nós precisamos discutir o nosso estilo de vida. Isso não é um problema nosso do Rio Grande do Sul, é um problema nacional, um problema mundial que os organismos estão discutindo. E temos pautas que são extremamente relevantes, como a pauta da saúde mental. Sim. A saúde mental, ela se torna hoje a principal pauta de discussão na saúde. Um levantamento do Fórum Econômico Mundial do ano passado, os custos com problemas de saúde mental foram da ordem de 2,5 trilhões de dólares. Se a gente olhar o PIB do Brasil, foi 1,4 trilhão de dólares. Então, quase 2 PIBs do Brasil se gastou com problemas de saúde mental. E isso aqui no Rio Grande do Sul, dentro do nosso recorte gaúcho, também é algo relevante. Então, há uma oportunidade de a gente discutir essas questões, há uma oportunidade de a gente discutir nosso estilo de vida, né? Tem que repensar as cidades têm que ser mais propícias para que as pessoas caminhem, para que as pessoas andem de bicicleta, para que as pessoas estejam fazendo suas atividades. A gente tem que ter programas de alimentação saudável, as pessoas têm que ser conscientizadas também que precisam se alimentar melhor. Então, há um conjunto de ações que eu acredito que, primeiramente, para que a gente dê certo, a gente tem que cuidar das pessoas. E educação e saúde são fundamentais para que a gente possa avançar.
E isso está diretamente ligado à competitividade, porque a gente discute isso dentro do ambiente da indústria. Se a gente tiver pessoas bem educadas, pessoas atualizadas e pessoas que estejam saudáveis, isso faz com que naturalmente isso contribua para uma melhor produtividade. Claro, não são somente esses fatores de produtividade e competitividade, tem uma questão de adoção tecnológica, tem uma questão de barreiras tributárias e uma série de questões aí burocráticas que precisam ser resolvidas, que daí é uma questão de âmbito político também que precisa ser debatido, mas assim, é importante que nós tenhamos frentes, e isso é algo que eu acredito que a gente possa ter frentes de trabalho em que tenhamos pessoas responsáveis por essas frentes para que as coisas avancem no Estado. Né? Porque não é uma pessoa, são duas pessoas que vão resolver o problema do Estado. É a junção de entidades, o SESI é uma delas, o SESI é apenas uma entidade no rol de inúmeras entidades. Nós temos aí o poder público, que tem seu papel fundamental, temos as empresas e temos as pessoas que têm que fazer a sua parte. Então, nós só avançaremos se nós realmente nos unirmos em prol de um projeto de futuro, de um projeto de desenvolvimento. Superintendente do SESI-RS, Juliano Colombo, obrigado pela presença aqui no nosso Rio Grande que dá certo. O SESI-RS é parte desse Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Muito obrigado, sempre à disposição. Um forte abraço a todos. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.